Caríssimos amigos e companheiros de jornada, a saudade do calor humano tem se tornado um grande desafio, mas o distanciamento social ainda se faz necessário. Mas então aproveitemos esta oportunidade de estarmos mais uma vez conectados, mesmo que virtualmente, onde os pensamentos se convergem para esta reflexão sobre o perdão. Rogamos ao Senhor da vida que nos conceda neste momento de paz e entendimento sobre esta virtude transformadora, que sejam derramadas copiosas bênçãos de paz e harmonia sobre todos nós, a fim de podermos usufruir desse momento sublime de esclarecimentos e comunhão com os nossos protetores. Que a equipe espiritual dirigente da nossa casa, Cristo Redentor, nos auxilie e nos envolva, especialmente o nosso querido diretor desta tarefa doutrinária, o nosso querido irmão do caminho do Senhor. A nossa reflexão de hoje, segunda-feira, baseia-se no livro Tua Casa, onde mensagens psicografadas por João Nunes Maia e ditadas pelo Espírito Airtes, Teu perdão será o tema desta manhã. Ele começa dizendo que estamos confiantes nos nossos companheiros encarnados, mostrando cada vez mais afeição pelas diretrizes de Jesus. Sabemos, por sermos conscientes da operação evolutiva das criaturas, que tudo na natureza obedece a uma sequência de progresso. Queremos mostrar a todas as criaturas que, por certo, nos acompanham nesta leitura, o valor grandioso do perdão. As ofensas já encontram seu ambiente em muita gente, já fazem da terra seu próprio habitat. Basta agora o perdão criar raízes em todos os movimentos de fraternidade, porque ele é capaz de estabelecer a paz onde haja guerra, alegria onde haja tristeza e amor onde haja ódio. Vê, meu filho, como conversas com os teus companheiros. Se as tuas palavras ainda não têm o comportamento evangélico, cuida dos teus pensamentos e muda as formações das tuas ideias para que a tua boca aprenda a falar melhor na educação e na disciplina dos bons costumes. Experimenta a indulgência, mesmo que a tua natureza íntima se revolte. O espírito é o comandante do corpo e das emoções. Sê ativo e perseverante nas decisões do bem, que este mesmo bem te confortará em todos os teus caminhos. A primeira coisa que lembramos quando feridos é o revide e a revolta. No entanto, se pedirmos a presença do Cristo no momento, ele nos ajudará a mudar de ideia, concitando-nos ao esquecimento da falta e ao perdão das ofensas, esquecendo-as. A tranquilidade da consciência depende do amor, e não pode existir amor sem perdão. Começa dentro da tua casa a exercitar o ato de desculpar. Neste sentido a que nos referimos, para que a fraternidade se expresse em teu lar como fonte de harmonia. Perdoar não é aceitar tudo que os outros queiram que façamos. É não nos irritarmos com as ofensas e imposições, mas traçarmos planos e executar ideias que estejam em plena concordância com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à primeira palavra que chama mais atenção: ouvir. A audição envolve canais que levam o espírito a perceber o que se passa no exterior. Assim como a visão, não temos condições de selecionar o que devemos ouvir. Porém, é de vossa competência escolher o que devemos aceitar como experiência
e que nos proporcione elevação espiritual. Escutar pode ser um dever de todas as criaturas, porque se desejamos falar, é de direito dos outros falarem também. Mas tanto nós quanto os outros devemos selecionar o que nos convém, de acordo com a nossa elevação espiritual. Analisa o que falas em tua casa, porque teus filhos serão repetidores do que ouvem, e tudo aquilo que expressas pelo verbo volta a ti como reforço. A lei se move em todos os sentidos pela força da justiça. O ambiente do lar, onde as boas conversações se irradiam, tudo nele é luz, tudo nele é paz, tudo nele é entendimento. Entretanto, se os pais deixam de entender essas verdades, sofre as consequências da invigilância. Quem se esforça para saber ouvir, desfruta das boas conversações pela atração daquilo que é. Educa a mente na formação dos pensamentos, que as tuas ideias obedecerão com maior facilidade às disciplinas que tentares impor. Ouve tudo o que vier dos teus ouvidos, por educação que o amor te ensinou, mas nem tudo o que ouvires guarda como coisa preciosa. É uma mensagem bastante esclarecedora e elucidativa a respeito da nossa conduta na Terra. O momento mais importante da vida do espírito é aquele em que ele toma consciência de que é imortal, pois Deus nos presenteou com a imortalidade, e isso significa que a eternidade nos aguarda. Portanto, relembrando as recomendações do Espírito Airtes, não podemos postergar o nosso processo evolutivo. Temos que experimentar a indulgência, mesmo que a tua natureza íntima te revolte. O Espírito é o comandante do corpo e das emoções. Ser ativo e perseverante nas decisões do bem, que esse mesmo bem te confortará em todos os teus caminhos. Pois a mágoa é como dardos venenosos que invadem a nossa alma e deteriora a nossa organização biológica, trazendo doenças físicas e mentais, sem contar as que levaremos ao túmulo para aguardar uma nova oportunidade de retorno, para conceder o perdão, nos libertando dos grilhões em que estivemos aprisionados, muitas vezes por séculos. Tudo pela nossa ignorância espiritual. Durante muito tempo, estagiamos nos reinos inferiores da natureza, construindo o nosso perispírito. O momento atual requer que utilizemos os recursos espirituais para sermos aquele grande agente pacificador. Não nos permitimos as ofensas. Para que eu não precise perdoar, necessário se faz que eu não me ofenda com poucas bobagens, com poucas palavras. Busquemos na oração o espírito reconciliador que há entre nós, que há dentro de nós, e com o olhar mais atencioso para as lições deixadas pelo Mestre de Amor, haveremos de vencer todos os desafios que se apresentarem nas nossas vidas. Através dos séculos, estamos aprendendo a importância do amor e do perdão, controlando as nossas emoções e instintos. E se em algum momento a incompreensão alheia te azedou o pensamento, busquemos a recordação de companheiros enfermos, mutilados, que estão nos hospitais em sofrimentos, e direciona o pensamento àqueles que precisam de ajuda, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. Muda o foco das emoções do terra a terra. Vamos experimentar esta virtude, inundando o nosso coração de amor e de paz, quando conseguimos compreender o outro que nos ofende, ainda como uma pessoa que está doente da alma, que não compreende. E se buscarmos fazer um mergulho interior
podemos perceber também que nós já estivemos estagiando nessa fase ruim, negra, nas sombras em que nós nos acompliciamos nos séculos passados. Por isso, todas as vezes que um agressor, um ofensor vier nos trazer dificuldades para a nossa caminhada, lembremos de estender as mãos aos que fizeram-se adversários, orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Jesus nos recomendou retribuir o mal com o bem. E quando ele diz, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se amardes somente o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Mais adiante ele assevera, se te pedires para caminhar carregado por 1000 passos, caminha 2000, pois quem sabe, se nessa caminhada não consegue a reconciliação, desbravando os sentimentos melhores, inatos, contidos nessa essência divina que é o Espírito imortal. Se te bateres na face direita, apresentai-lhe também a outra, o que significa dizer que devemos dar oportunidade na relação, a fim de que o entendimento pacificador entre agressor e agredido por ofensas possa acontecer. É o que nós estamos vivenciando nesses processos reencarnatórios, onde trazemos no seio, no núcleo familiar, que é esse cadinho redentor de almas endividadas entre si, filhos, parentes, amigos, tios e tias, mães e pais, trazendo de volta aquele algoz para que possamos perdoar e vice-versa. E nós esquecemos que essa oportunidade bendita que Deus nos concede, continuamos vivendo nesse mesmo drama, fazendo que o nosso lar seja um verdadeiro cadinho redentor, não compreendendo as necessidades evolutivas do ser, não conseguimos perdoar. Vamos então permitir que essa virtude do perdão floresça, aproveitando o tempo que nos resta. Estamos em processo de transição planetária, saindo de provas e de expiações e passando para o mundo de regeneração, onde somente aqueles que já se dispõem à prática do amor encontrarão o credenciamento para essa viagem evolutiva, onde o bem prevalecerá. Será, sem sombra de dúvidas, uma grande viagem, um passo mais à frente, onde poderemos experimentar um pouco de tranquilidade e a felicidade. Somente aqueles que já conquistaram a paz interior conseguem superar essas dificuldades. Por isso, meus amigos, nos busquemos nos ensinamentos de Jesus a nossa pacificação interior, porque a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer entre os homens, pois o desejo de vingança gera o ódio, mágoas, ressentimentos, entre outros sofrimentos para a nossa alma. Quantas mágoas se convertem em crime por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequenos ressentimentos se transfiguram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido a coragem de exercer a humildade por meia hora e perdoar
ou pedir perdão. Não te detenhas para relacionar de sabores. Ora, pede auxílio, e sentirás o seu coração inundar de felicidade pela comunhão com os teus protetores, pois nós nunca estaremos sozinhos. Tem seres amigos, devotados ao nosso lado todos os tempos, todas as horas, sussurrando nos nossos ouvidos palavras de amor, de pacificação interior, nos auxiliando nas decisões. Basta que possamos sintonizar com eles para podermos perceber a grandiosidade do Pai na concessão desses amigos que velam por nós há séculos. Não há força que resista ao amor, não há meio de converter o inimigo que não seja por ele. O perdão, meus amigos, é um catalisador que impulsiona a reconciliação. Os que pensarem diferente e fomentaram a guerra tiveram suas memórias apagadas da humanidade e levaram para o túmulo ódio, mágoas, ressentimentos. Não se deixaram vencer pela oportunidade de perdoar nem de ser perdoado. Agora aguardam ansiosos uma chance no âmbito carnal, a fim de trilhar novos caminhos em busca do refazimento e da pacificação interior para perdoar aos seus inimigos e ser perdoado por aqueles a quem causou mal. Está muito difícil a reencarnação. Há milhares e milhares de espíritos aguardando esta oportunidade. Nesses momentos difíceis em que nós estamos vivenciando, nota-se que a psicosfera da Terra tornou-se fria, densa, porque esta pandemia que deveria causar em nós despertamento da solidariedade, do amor ao próximo, da confraternização, começou a gerar momentos de egoísmo quando nós mergulhamos em nós mesmos e esquecemos que lá fora há muita gente pedindo auxílio, ajuda, passando fome, frio, e terem que ficar resguardados dentro dos seus lares ou até mesmo dos seus casebres. E por que não dizer nas ruas, aguardando que nós estendamos as nossas mãos para servi-los? Isso também é uma grande ofensa moral. Eles um dia se revoltarão e pedirão a Deus a oportunidade redentora de, quando estender as mãos, receber de nós o apoio necessário. E a nossa consciência maculada, desejosa de refazer toda a caminhada, haveremos de buscar estes seres aqui neste momento, esquecemos momentaneamente, porque o egoísmo ainda muito arraigado em nós não consegue vislumbrar este momento sublime para servir, para fazer o bem. Somente o amor é capaz de reverter o ódio. Lembrando de Joana de Cusa, diante do seu algoz, no momento em que estava sendo amarrada a uma fogueira, ele perguntava-lhe: é dessa forma covarde que o nazareno carpinteiro lhe ensinou a morrer? O que ela responde: não, meu irmão, ele também me ensinou a te amar. E ela perdoa aquele algoz naquele momento de aflição, aonde junto ao seu filho queimava na fogueira ardente, e logo depois, no seu desenlace, ambos eram acolhidos pelo Mestre Jesus. Sigamos assim adiante, mas se as lágrimas te encherem os olhos, a ponto de sentirem a noite dentro de si, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida fará ressurgir um novo dia, uma nova manhã de esperanças renovadoras. Tudo com o tempo se transformará mais cedo ou mais tarde. Mas eu gostaria
de trazer para ilustrar a nossa reflexão uma lição de vida, de transformação, que me emociona bastante. Todas as vezes que lembro de Simão Pedro no final da sua existência, após uma trajetória de vida indiscutivelmente dedicada ao bem. Nós vamos encontrá-lo agora próximo aos 80 anos, pregando os ensinamentos de Jesus, quando os soldados romanos, inconformados com a sua retidão de caráter, arrancam-no da sua própria casa, conduzindo ele de forma truculenta, proferindo insultos, subestimando a sua conduta moral, chamando-o de feiticeiro, de verme, dentre outras palavras de baixo calão, assaltando-lhe o dorso, e Simão Pedro, como se estivesse em êxtase, desdobrado, lembra-se de Jesus nos momentos que passaram juntos. Lembra-se dos teus ensinamentos e quase não percebia o caminho que levaria à morte. Um centurião estava sempre ao seu lado. Cuspia, chutava, empurrava, batia no seu dorso com um chicote. Com muita raiva, porque aquele ser era muito querido. E ele parecia estar determinado de acabar definitivamente com aquele homem ilibado, de moral ilibada, e colocam-no fixado a uma cruz de cabeça para baixo para aguardar a sua morte. Este centurião de maldade indescritível fazia questão de permanecer no local na expectativa de vê-lo sucumbir de imediato. Não conformado com o tempo de espera, lança uma pedra certeira sobre a sua face. Imediatamente ocorre a separação daquele corpo envelhecido do espírito imortal. Naquele instante, Pedro percebe uma mão amorosa sobre os seus ombros. Era Jesus, o mestre de amor. Ainda sem conseguir entender o que lhe havia acontecido, indaga: Mestre, o que faz aqui? O mestre então leva-o como que instantaneamente a um lugar exuberante. Pedro, que pensava que a Galileia era o único lugar no mundo de exuberância e beleza, fica aí, meu filho, pelo tempo que quiseres. Eu tenho que partir, pois enquanto houver uma lágrima no orbe terrestre, não descansarei. Imediatamente Pedro responde: Então também vou com o Senhor. E logo em seguida estão em Roma, onde atendem aos sofredores que iriam ser sacrificados no circo, consolam, dão ânimo aos que estavam fraquejando. E quando de repente Jesus o adverte de que alguém estava à sua procura. Era o centurião romano que lhe atirara a pedra na face, provocando o seu desenlace. Encontrava-se naquele momento diante do túmulo de Simão Pedro em prantos, pedindo socorro para sua filha, que há dias encontrava-se doente, muito febril, prestes a desfalecer. Pedro olha para Jesus, que pelo pensamento lhe diz: Perdoa sempre, meu filho. Adota os algozes na condição de enfermos, que precisamos de auxílio. Não procederiam desse modo se não fossem dotados da ignorância das leis do Pai e da imortalidade da alma. Perdoa e ora por eles, disse o mestre sereno, porque é da eterna lei que a justiça se faça. Todo aquele que fere será também ferido. Naquele instante, Pedro lembrou de imediato, quando Jesus, crucificado injustamente, sem nada ter feito, erguera sua face aos céus e rogou ao Pai maior que perdoasse aqueles seus algozes, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Da mesma forma, Pedro procedera diante do centurião, que lhe antecipara a viagem ao infinito, conferindo a ele o seu perdão. Dirige-se à casa do centurião
Ergue as suas mãos sobre a jovem enferma, depositando toda a sua energia amorosa, e percebe a grandeza do perdoar. Sobre o leito daquela criança enferma, uma chuva de luzes cintilante de todos os matizes percorre o seu corpo fragilizado e repentinamente a febre cessa. Naquele instante, o centurião reconhece que o seu apelo de socorro for atendido e que a nobreza daquele homem do qual ele for o responsável pela morte, pela primeira vez, pede perdão a Deus pelo seu equívoco. Ajoelha-se em lágrima, roga por perdão pelos seus atos equivocados. Pedro olha para ele com ternura. Embora o centurião não o pudesse ver, mas sentia os eflúvios celestes que pairavam sobre aquele ambiente e despede-se, reafirmando: Senhor Jesus, estarei contigo enquanto tiver lágrimas, sofrimentos, eu também não descansarei. Esta é uma lição de amor ao próximo. Quem não gostaria de experimentar esse bem-estar do perdão? O perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre. Não há forças que resistam ao amor. Jesus colocou à nossa disposição todos os elementos necessários para que tivéssemos vida e vida em abundância. Esse roteiro iluminativo convidou a humanidade para mudanças importantes em nossas vidas, nos fazendo trocar os velhos hábitos por novas empreitadas iluminativas de crescimento. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade e muita reflexão sobre o perdão. Quanto ainda temos que perdoar? Quantas pessoas magoamos? Quantas ofendemos? E precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, reunidos em família, no trabalho, seja em qualquer lugar, para abrir os nossos corações e perdoar, para que possamos viver mais felizes, mais tranquilos, mais leves. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre.